Bom, boa tarde. Eu escolhi fazer o trabalho de finanças corporativas e matemática financeira do professor Cristóvão através da apresentação do livro Os Axiomas de Zurique. E o livro, na verdade, ele trata de grandes regras que investidores suíços fazem, constroem e começam a investir utilizando essas regras logo após a Segunda Guerra Mundial. Quem escreve o livro, na verdade, é um dos filhos de um desses banqueiros suíços que cria essas regras, ou táticas, ou estratégias para poder fazer os seus investimentos, e ele foca bastante na questão pragmática de você investir com base em fatos e dados e pragmatismo. Então, basicamente, existem 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. Eu vou tratar dos maiores e dentro dos... porque esses 16, na verdade, eles estão contidos dentro dos 12 maiores. Então, são como se fossem subaxiomas. Então, eu vou tratar dos 12 axiomas e eu vou acabar citando os 16 axiomas menores no meio do caminho. Ok? Então, o primeiro grande axioma ele trata um pouco do risco. E aí o livro diz claramente que não existe nenhum tipo de investimento sem risco. E é importante você saber que o risco ele é inerente ao investimento. Então, e o livro diz claramente que se você não está sentindo medo o suficiente, se você não está se sentindo incomodado com o risco, significa que você não está correndo risco suficiente, né? Porque significa que você poderia estar buscando maiores ganhos se você tivesse correndo o risco correto, que é o risco que você se sente correndo risco. Okay? O segundo grande axioma é o axioma da ganância, né? Então o livro diz o seguinte, que se você ganhou, realize o seu lucro. Não fique buscando ganhar sempre mais e achando, não, esse ativo vai me dar mais, ele vai me dar mais, ele vai me dar mais. Vale mais a pena você realizar o ganho cedo demais do que realizar ele tarde demais e acabar não realizando prejuízo ou realizar menos ganho. Então, o ganho hoje é sempre melhor do que o ganho amanhã. O terceiro grande axioma é o axioma da esperança. E o livro diz, ele cita a seguinte frase, né? Que quando o barco estiver afundando, pula do barco, não abraça o barco e afunda junto com ele. Então não adianta você, não, é porque esse ativo eu tenho esperança de que esse ativo ele vai retornar o ganho e ele vai me devolver o que eu já perdi e ele ainda vai me dar aquele ganho que eu esperava. E sai sem medo de se arrepender, porque se esse ativo não tá te dando prejuízo, tem um motivo de ser. Pula fora, não fique esperançoso, não fica querendo se abraçar. Se investiu mal, admita que investiu mal e parta para a próxima e vá ser feliz com outro ativo. O quarto grande axioma é o axioma das previsões. Então, não acredite em profetas. O livro diz basicamente isso. Não existem profetas do mercado financeiro. O preço das ações ele é reflexo dos comportamentos e das crenças humanas. Portanto, como é impossível prever o comportamento humano, é impossível prever com exatidão o preço das ações no futuro. Então, seja pragmatismo e use o pragmatismo de curto prazo para você conseguir investir corretamente. Não fique acreditando em previsões malucas que existem por aí. Então, o quinto, na verdade, é o axioma dos padrões, né? Não se baseie em padrões passados, não necessariamente serão replicados no futuro em relação a preço de ativos e ganho de ativos. Portanto, se você viu um padrão no passado, não acredite que ele vai acontecer de novo e invista acreditando num padrão passado. Tá? E o livro diz basicamente que investir no caos é bom até que chegue o padrão. Uma vez que chegou o padrão, provavelmente esse padrão já está precificado e as pessoas já estão comprando com base nesse padrão. O sexto padrão é o padrão da mobilidade. O livro basicamente ele diz que não vale a pena criar raiz nos ativos. Então, se o ativo ele é muito bom ou muito ruim, ou enfim, independente do quanto você goste ou não do ativo, não cria raiz no ativo. Ativo com alta liquidez, aí usando um pouco da terminologia de hoje, não da terminologia necessariamente utilizada no livro, o ativo com alta liquidez é um ativo melhor do que o ativo com baixa liquidez. Então, não tenha medo de mudar, não crie raízes. Então, se você pegar o limite,
um ativo que é extremamente pouco líquido, é um ativo físico, um imóvel, um bem imóvel, pelo próprio nome ele diz. Então esse ativo é um ativo que ele vai demorar mais para você conseguir realizar um ganho ou minimizar ou estancar uma perda. Por quê? Porque ele tem uma baixa liquidez. Então significa que ele é mais difícil de se desfazer, portanto ele tem um risco um pouco maior aí para trabalhar com ele. Portanto, quanto maior a mobilidade, maior a liquidez, melhora o ativo. O sétimo é o axioma da intuição. E aí o livro ele diz uma coisa interessante aí, né? Primeiro, que não acredite em achismo. Se para você intuição é achismo, eu acho que, não é assim que você deve investir. O livro ele trata de forma bastante clara que os investimentos, as tomadas de decisão de investimento, elas devem estar pautadas em fatos e dados concretos e estudos concretos para você poder ir em frente. Agora, se o que você chama de intuição tem alguma racionalidade por trás disso, se você tem um raciocínio lógico, informações aliadas a esse raciocínio que te levam a gerar isso que você chamaria de intuição, então vá em frente, então invista, então faça o negócio, porque vale a pena, desde que ele esteja atrelado a algo que pode ser explicado. Então invista só numa intuição que possa ser explicada. Uma intuição que é basicamente achismo não é um bom investimento. Da religião e do ocultismo. E aí o livro trata com bastante clareza essa questão. Então, assim, ele diz que é improvável que entre todos os desígnios que Deus tenha para o mundo, um deles seja o de te deixar rico. Então, assim, não acredite em cartomantes, esse tipo de coisa, porque se você olhar a média do nível de riqueza dessas pessoas que dizem serem capazes de prever o futuro de algum mercado, normalmente é baixo. Isso tem algum significado, né? Sim, o livro não minimiza o fato das pessoas terem a sua espiritualidade, das pessoas terem a sua crença fora da racionalidade, só que ele diz que isso tem que se ater, isso tem que se limitar para fora dos seus investimentos. Dentro dos seus investimentos, trabalhe com racionalidade, com fatos concretos. Ocultismo, espiritualismo, religião tem que estar fora do mundo dos investimentos. Então, assim, e ele fala, ele usa de certa forma o raciocínio de que não adianta você investir e aí depois ter fé que vai te dar retorno. Adianta você ter estratégia para investir e aí você esperar um retorno baseado naquela estratégia. Então, do otimismo, do pessimismo. Ele diz o seguinte, não adianta nem você ser muito otimista, nem você ser muito pessimista. Não adianta você fazer um investimento esperando só o upside dele, ou seja, o retorno num cenário otimista, e nem sempre, toda vez que você for analisar um investimento, você se deixar levar por um pessimismo mercadológico ou mesmo um otimismo mercadológico. Não adianta você, e aí ele usa mais ou menos a expressão de que você não pode fazer um investimento esperando só o retorno baseado no otimismo sem se precaver para o fato dele poder te trazer o retorno pessimista. Portanto, utilize fatos realistas e não pessimistas nem otimistas para embasar o seu investimento. O 10º axioma, ele trata do consenso, do axioma do consenso. Ele diz que a opinião da maioria provavelmente está errada. E não é necessariamente que ela esteja errada, é que quando você tem um consenso no mercado, qual que é o ponto? Se há um consenso, esse consenso está precificado no preço do ativo. E aí você, na verdade, vai comprar mercado ou, na verdade, vai comprar acima de mercado, o que não vai ou vai te trazer ganhos muito pequenos ou vai te trazer perdas, o que tem uma grande possibilidade de trazer perdas. E aí ele traz algumas coisas. Muitas vezes os ativos que dão mais lucratividade são aqueles ativos que não estão sendo olhados por ninguém, né? Então assim, é melhor você comprar algum negócio que ninguém está olhando, que ninguém está dando bola, porque aquilo está provavelmente subvalorizado. Então ele tem uma chance maior de ter um ganho do que o que na verdade a maioria está achando que está na onda, na crista da onda, né? O 11º axioma é o axioma da teimosia, né? Ele diz que nós não podemos ser teimosos. Então, se não deu certo, esquece o ativo, vende e vai embora. Não fica batendo na mesma tecla, não seja teimoso.
Não insista. Se o barco está afundando, não abraça ele e vai junto com ele. Pula fora do barco. Então, e aí ele diz um pouco da questão do preço médio. Comprei a 10, está 5, não compra mais para tentar fazer um preço médio de 7,5 e esperar para ver se isso vai retomar a subida. Não faça isso, você está aumentando a sua exposição e está aumentando o seu risco. Na verdade, não minimizando, não tentando criar um preço médio. É uma estratégia muito arriscada e se ele já caiu, o preço já caiu nessa magnitude, pula fora, que é a melhor coisa que você tem que fazer. E o último axioma é o axioma do planejamento. Ele diz o seguinte, ele diz até contrariando algumas coisas que a gente tem como certas, né? Que ele diz que o planejamento de longo prazo é uma crença perigosa de que você consegue prever o futuro de um longo prazo, quando na verdade você não consegue prever nenhum futuro de curto prazo. Então isso pode ser bastante perigoso no investimento. Então ele fala essa história de blue chips, e aí a gente tem um exemplo atual da Petrobras. Vou investir porque eu estou pensando no longo prazo, não estou pensando em especulação de curto prazo. Mas na verdade você tem que se ater aos fatos e dados do curto prazo. A Petrobras hoje está passando por um escândalo tremendo. Então ainda que você vá investir pensando em longo prazo, talvez não seja o melhor momento de fazê-lo, talvez não seja a melhor ação a fazê-lo. Então o planejamento de longo prazo ele muitas vezes te deixa com a falsa crença de que essa ação no longo prazo ela tende sempre a crescer, o que não é verdade, porque você não é capaz de prever o que vai acontecer no longo prazo. Bom, o livro, como eu expliquei no começo da introdução, é um livro que é bastante busca pragmatismo, busca que as pessoas estudem, se informem e invistam com base em fatos, com base em informações concretas. Recomendo super, agradeço professor, esse é o meu trabalho e é isso. Muito obrigado, tchau, tchau.